neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pobre mendigo. Jesus pelo caminho de sua longa jornada pelo mundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo, pobre mendigo, que desprezado és. Diz o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Tem piedade de minha vida miserável, tu que levas o bem pelo caminho, vem tocar-me com a tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo, que desprezado és. Diz o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga.
que é bom, senão um que é Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ouvintes, nós encontramos isto no Salmo 37. E quem está dizendo isto, quem escreveu esse salmo e fez esta declaração, o fez não apenas por inspiração, o que é verdade, houve inspiração, mas sobretudo o fez foi inspirado através da experiência própria. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Agora surge uma pergunta: quem é bom? Qual é o homem que é bom? Se você fosse perguntar a Saul se Davi era bom, ele dizia: aquilo é um cão, precisa morrer. Se você fosse perguntar a Joabe, ele diria: é o maior homem que eu já conheci na terra. Agora você sabe que Joabe era um grande homem, e somente um grande homem pode reconhecer um grande homem. Mas quem é o grande homem? Quem é o bom homem? Um mancebo de qualidade falou a verdade quando chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus ficou justamente em torno disso. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Agora, aquele mancebo de qualidade falara a verdade. Ele estava falando com um homem bom. E desde que o homem bom é Deus, então Jesus Cristo é Deus. O mancebo de qualidade acertou. Viu que de fato ele era Deus quando disse que ele era bom. Mas voltando à experiência com inspiração de Davi, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nós vamos encontrar que o homem bom é aquele que tem um coração segundo Deus. É aquele que tem, dentro de um pequeno lugar vago no coração, conforme a ciência já comprovou, tem Deus ali, ali está a alma. E aquela alma veio de Deus. Há muitas dores no coração e que não são confirmadas, não são reconhecidas pelos médicos através das chapas, dos exames, e o seu coração sempre dói por algum motivo. Mas é que dentro dele tem um lugarzinho vago. Vamos dizer, tem um oco, um buraquinho. E ali está a alma. E se essa alma veio de Deus, ali está Deus. E como isto vai sair numa chapa de raio-x?
Você fica para cima e para baixo dizendo: eu tenho uma dor no peito esquerdo. E às vezes aquilo não é orgânico. Eles dizem: isso é psíquico. Mas não é psíquico apenas. Você sente como se fosse uma dor orgânica no seu próprio coração, no seu próprio físico. Você sabe que quando Davi cortou a orla do vestido das vestes de Saul, seu perseguidor, o seu coração doeu? E Davi não era cardíaco. Davi não era chagado. Mas diz a palavra que seu coração doeu por ele ter feito aquilo, porquanto Saul, sendo um perseguidor de morte de sua vida, da vida de Davi, era a si mesmo ungido do Senhor. Você nunca encontra Davi perseguindo a Saul, mas sempre Saul atrás de Davi, nos passos de Davi. E você não encontra Saul nos fracassos que Davi foi encontrado. Nem mesmo na guerra, às vezes, quando chegou a vez de sua morte, a não ser quando chegou a vez do seu fim, mesmo no sentido moral, em todos os aspectos. Parece que Saul tinha mais condição do que Davi. E quanta gente não foi engodada com aquilo? Gente boa, sincera. Não é certo? Mas o fato é que o homem bom é aquele que tem uma alma que veio de Deus, porque a alma é a natureza do Espírito, e se esta alma veio de Deus, ela dói dentro do coração. Ela sente no coração as emoções do cristão, as dores, as tristezas. Tudo são segundo Deus. Por isso opera a salvação. Agora, os passos são decisões. Todos os heróis da fé decidiram a dar passos. Dar os passos que deram em todos os sentidos. Mesmo nos sentidos que para nós foram errados, como no caso de Abraão, apostatando-se, mentindo, Elias fugindo de Jezabel, Moisés naqueles passos. Enfim, todos os passos deles foram confirmados pelo Senhor. Todas as suas decisões, todas as suas práticas, mesmo parecendo erradas aos nossos olhos, porque não é tudo que parece certo para nós que está certo para Deus, e não é tudo que parece errado para nós que está errado diante de Deus. Nem toda nuvem negra significa desaprovação de Deus, como também nem toda bonança significa aprovação de Deus. O cristão não se dirige nem por uma coisa, nem por outra. Não se deixa abater, se derrotar, se arrasar por causa das dificuldades e nem tampouco se gloria e descansa com a bonança e a tranquilidade. Então, todos os heróis da fé decidiram. Rebeca decidiu. Quando o mensageiro chegou, a ornou com os dons, e ela teve que decidir deixar a casa dos pais e ir ao encontro de Isaque, o que seria seu esposo. Ela decidiu, deu passo, e seus passos foram confirmados pelo Senhor. Ruth decidiu ficar do lado mais difícil, do lado da amargura, porquanto sua sogra, Noemi,
chegou a dizer: não me chame de Noemi, mas sim de Mara, que quer dizer amargura. Note a decisão de Ruth. Ruth decidindo. Raabe decidiu receber os espias de Israel em sua casa, acolhê-los, arriscando sua própria vida, passo que foi a salvação de sua vida, de sua família, de seu futuro, de sua alma. Moisés teve que decidir ser faraó ou sofrer com o povo de Deus no deserto. Hoje, como faraó, ele seria apenas uma múmia. Mas que decisão gloriosa tens feito! Uma longa porção dos céus esperou por ele, e por isso ele foi visto no Monte da Transfiguração com Elias, e está profetizado em Apocalipse capítulo 11, para voltar no ministério para os judeus. Davi decidiu. Davi teve que decidir mesmo até deixar o seu rebanho, deixar o campo, enfrentar a política, enfrentar o trono, enfrentar Golias, enfrentar mulheres, enfrentar homens, enfrentar dinheiro, fama e tudo que possa derrubar um homem. E Deus deixar ele passar por tudo e depois ainda mostrar que não tinha saído dele, quando ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Parece que ele, como homem, estava na estaca zero. Sim, meu ouvinte, meu amado irmão, eu sei que Deus está falando também de você, porque quando ele fala dos personagens bíblicos, quando ele fala das Escrituras, ele está falando de cada cristão. Sadraque, Misaque e Abednego decidiram irem para a fornalha, a não prostrarem-se diante da estátua de Nabucodonosor. Abraão decidiu até mesmo apostatar-se, decidiu mentir que Sara não era sua esposa, mas nada disso anulou. Nada disso anulou a sua fé, nada disso anulou a sua chamada, a sua eleição, e não o riscou do livro como pai da fé. Agora, se muitos de nossos companheiros fossem escrever o Novo Testamento hoje, eles escreveriam sobre a apostasia e a mentira de Abraão, escreveriam e falariam e comentariam o adultério de Davi. Mas quem foi que escreveu o Novo Testamento? Sim, foi o Espírito Santo quem escreveu. O Espírito Santo foi quem escreveu o Novo Testamento e por isso não escreveu a apostasia, a mentira, as fraquezas destes heróis da fé do Velho Testamento. Mas aqui vem o ânimo, sabendo que é o Espírito Santo que escreveu a história deles em Hebreus 11, e em todo o Novo Testamento, você fica sabendo também quem escreve a sua história como uma cristã, como um cristão. Quem escreve a história dos escolhidos é o mesmo Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um farejador como o cão é. Ele não tem a natureza de cão, ele tem a natureza de pomba. É completamente diferente. O Espírito Santo não tem fel, por isso ele não ingere coisas que fermentam o seu corpo. A pomba não o faz porque ela não tem fel. Agora, se um cristão, dizendo-se cristão, e tem fel, ele vive sempre assimilando as carniças dos outros, o passado dos outros, o presente dos outros e até profetizando o futuro de outros. Mas por quê? Porque eles são aves que têm fel, eles são abutres, eles farejam de longe, eles têm a natureza do cão que pode perseguir a perdiz através de um cheiro, de um faro no seu rasto, e ele vai até apanhar.
Isto é certo, isto é verdade. O que estamos falando é a Bíblia escrita pelo próprio Espírito Santo. Se quisermos perseguir, perseguiremos. Se quisermos ver o que o diabo está fazendo, nós temos muito o que criticar. Mas se quisermos ver o que Deus está fazendo, nós temos muito o que louvar, o que agradecer. Nós temos muito o que ver no ministério de Deus na terra nesta era. Ele é fraco, ele é escondido aos sábios entendidos, mas ele não pode ser entendido a não ser pelos escolhidos que não perguntam, que não cogitam, que não especulam, mas que creem apenas. Esse é o ministério do Espírito Santo. Você encontra Saul versus Davi, mas você não encontra Davi versus Saul. Você encontra Deus versus Saul. Saul se fez inimigo de Deus, diz Samuel. Ele não se fez inimigo de Davi, porquanto o coração de Davi era um coração bom. Deus habitava nele, ele não tinha maldade, ele não tinha amargura, ele não perseguia. E quando ele cortou a orla do vestido do seu perseguidor, o seu coração doeu. A falsa igreja sempre perseguiu a verdadeira. A verdadeira nunca perseguiu. A falsa igreja levou o cristão às arenas. Agora, se quisermos, ele atua desta forma. Se desejarmos, ele nos coloca deste lado. Você vai decidir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Diz Jesus que se quisermos, obteremos paz e amor, entregando nossas vidas aos cuidados do Senhor. Se deixarmos que Ele atue com o seu grande poder, Ele nos dá alegria, a paz e a harmonia, inunda o nosso ser. Então vamos agora para o ânimo do momento. Quem escreve a sua história é o Espírito Santo. Para o outro lado da vida, o seu Novo Testamento não é escrito pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu vizinho, por irmãos, por irmãs. O seu Novo Testamento é escrito com letra vermelha, sim, com o sangue de Jesus Cristo. O seu Novo Testamento traz sua cura, traz seu levantamento, traz confiança. O seu Novo Testamento te leva a falar consigo mesmo: bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem te redime do mal, é Ele quem te sara, é Ele quem te batiza, é Ele quem te consola. Não te esqueças desses benefícios, crê somente, e Deus te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é tão bom, Aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é
voltará. aleluia, Ele voltará. aleluia, Ele voltará. voltará pra mim. Ele voltará. Aleluia, Ele voltará. aleluia, Ele voltará. voltará pra mim. Ele voltará. Aleluia, Ele voltará. aleluia. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti.